Dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos com o tema da escatologia, o juízo final. Vamos ler Apocalipse, capítulo 9, versículos de 1 a 4, onde nós encontramos assim na palavra de Deus. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Portanto, nós temos aqui já a execução da sentença. Estamos bem já no início do juízo de Deus, o tribunal já foi montado, aberta a sessão em que já subiram as orações a Deus, as lágrimas, as causas já estão colocadas diante de Deus, tanto as queixas quanto o sofrimento de cada um, aqueles que tiveram impedida a sua alegria na terra, a sua vida, a sua liberdade, a sua experiência, a sua esperança de viver nesta terra com alegria e desfrutar de tudo que Deus criou. Deus criou a vida humana e Deus criou a terra para que o homem habitasse, a mulher, o homem habitassem e fossem felizes, pois tudo Deus fez bom para nós. E quando há um impedimento, alguém impede o seu próximo de ser feliz, de desfrutar dos benefícios de Deus, dado a cada um o direito de usufruir sobre a terra, esta pessoa já está sendo encaminhada para o juízo. Será então arguído, será então penalizado, haverá uma sentença contrária ao que impediu o seu próximo de ser feliz. Por isso que a palavra de Deus vai repetir sempre: ai dos que riem e bem-aventurados os que choram. No sentido de que, se você é feliz sobre a terra, porém impede o seu próximo de ser feliz e ele chora, ele sofre, ele não é feliz e não desfruta a vida, ele então vai chegar diante de Deus, suas lágrimas, sua alma, sua vida vão chegar diante de Deus como o sangue de Abel clama a Deus desde a terra, e Deus vem então buscar tratar com Caim aquele assassinato. Então Deus vem tratar, vai tratar no juízo final, todos compareceremos diante do trono de Deus para prestar contas a Deus. Então nesse capítulo 9, nós estamos no início já da ação de Deus dentro desse juízo. Se homens na terra, vidas na terra, estão impedindo os outros de ser felizes, Deus então vai intervir e haverá o fim, e haverá então o tribunal final da sentença de absolvição e de condenação. Aqui o primeiro passo é que surjam gafanhotos com poder dos escorpiões da terra. A grande questão do escorpião, o poder do escorpião, é de causar uma dor imensa. Não é exatamente de matar. Ainda não está na hora da morte. Ainda não chegou o momento de haver um decreto, uma sentença de morte. Aqui é uma punição, com dores, com sofrimento. Começa aqui o tempo de angústia. E quem traz a primeira angústia, o inseto que simboliza a angústia, é o escorpião. Não é a cobra que tem um veneno mortífero, mas o escorpião, em geral, na maioria das vezes, um homem e uma mulher adultos, ao serem picados por escorpião, vão sentir durante alguns dias, durante um certo tempo, uma dor
das maiores possíveis. A dor se alastra ali na região da pele, bem sensível, onde o escorpião picou, e a dor permanece de tal maneira que não se pode chegar próximo. Qualquer ar, vento, quanto mais encostar alguma coisa ali, a dor é muito grande, é uma angústia, um sofrimento muito forte. Então essas pessoas aqui, neste tempo, estarão iniciando a tribulação, iniciando a condenação, a sentença, uma série de punições dada por Deus. E eu quero sempre frisar, deixar bem claro que aquele que recebe, está recebendo aqui a punição de Deus na vida, é porque impediu alguém de ser feliz, de ter vida. É uma justa medida de Deus. Se a pessoa está aqui sendo punido, é porque alguém sofreu em suas mãos. Alguém teve dias, noites de lágrimas, de pranto, de angústia, de separação dos seus bens, de prisão, de impedimento de realizar o seu sonho, coisas gravíssimas que atuaram no seu sentimento, na sua vida, na sua alma, no seu ser, e que serão, sim, requeridas. O Apocalipse diz isso, diz que haverá juízo, haverá justiça, ela virá, e aqui está sendo descrito já o início das dores, como dos escorpiões, causada essa dor tremenda, este início das dores, como a dor do parto, então que vão trazer uma nova vida, mas haverá uma correção dessa vida antiga, haverá justiça e haverá pessoas que serão consideradas aptas para entrar na nova vida, chamada de vida eterna, chamado de reino de Deus, reino dos céus, entrar na vida, viver com Deus eternamente. Então há aqui uma passagem do velho para o novo. Porém, todo o velho, tudo que passou, tudo que foi feito, virá juízo antes que venha o novo. E no versículo 4, então, nós vemos aqui uma ordem para que os gafanhotos possam agir como os escorpiões. Então vão destruir, mas não vão causar dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens. Então os homens são aqui colocados realmente como planta, como a seara do mestre, como a plantação de Deus, a colheita de Deus. E aqui o homem é que passa a ser, então, o alvo do gafanhoto. Uma simbologia da comparação do gafanhoto com o escorpião e das plantas da terra com os homens que deveriam ter alimentado o próximo, deveriam ter produzido fruto, deveriam ter sido bênção, deveríamos uns para os outros sermos motivos de alegria, deveríamos levar sempre algo de bom para a vida, para o próximo, para a sociedade, para a comunidade, sempre pensarmos nisso, em compartilhar o bem que temos recebido de Deus. Temos recebido de Deus a alegria, um sorriso, e deveríamos estar compartilhando esta alegria, este sorriso com o nosso próximo. Deveríamos ser bênção na obra de Deus, deveríamos servir a Deus e apacentar o rebanho de Deus, os cordeiros, como Jesus disse a Pedro após a sua ressurreição. Então nós chegamos aqui no momento final, no versículo 4, onde está escrito: mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Este texto está em Apocalipse 9, versículo 4. Então apenas os homens que não têm na testa o sinal de Deus é que deveriam sofrer a dor semelhante à picada de um escorpião. Então Deus está ali iniciando esta punição e dizendo, ordenando, comandando este processo, então dizendo que os gafanhotos deveriam buscar ferir apenas os que não têm na testa o sinal de Deus. Apocalipse 9, versículo 4.
E nós vamos então ver uma referência bíblica no Antigo Testamento, uma primeira, em Ezequiel 9, justamente de 1 a 4. Apocalipse 9, de 1 a 4, relacionando com Ezequiel 9, 1 a 4, onde está escrito assim: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor, versículo 4, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, Ezequiel está apresentando de forma mais evidente o momento dessa marcação, como ele diz, onde foram marcadas com o sinal as testas dos homens. E justamente em Ezequiel, a partir do versículo 1, diz que Deus manda chamar os intendentes da cidade, os que cuidam, os que tomam conta. Em Ezequiel são homens armados, com armas destruidoras, e no Apocalipse são anjos. Então, mais uma vez, uma relação entre o trabalho executado por categorias, por homens com funções, que na verdade mostram a ação dos anjos de Deus em favor dos que são salvos, em favor da humanidade, dos escolhidos de Deus, separando, trazendo a justiça de Deus e também tomando providências. Eles têm realmente uma ação ativa, eles realmente atuam, eles já têm um princípio, eles já têm uma visão, eles têm uma missão, e são como nós também temos que ter iniciativa, nós também temos que chegar a um momento, conforme estávamos falando na aula passada, em que justamente a nossa fé é provada. Que hora que a nossa fé é provada? A nossa fé é provada quando momentos se colocam diante de nós e naquele exato momento nós vamos ter que agir com o que nós já possuímos, com o conhecimento que nós já adquirimos anteriormente. Nós não teremos tempo para parar e ir buscar informações, conselhos, instruções, nós teremos que reagir de imediato. Nessa hora, a nossa fé é colocada em ação. A nossa fé é desafiada. Nós vamos descobrir o que nós temos no coração e você vai reagir. Você vai dizer: pare aí, perdoe. Deus manda perdoar. Você vai reagir tão rápido que aquela palavra de fé, de autoridade, de conhecimento da palavra de Deus já tem que estar arraigada, plantada, viva dentro de você, para você exprimir uma palavra de Deus. Para você dizer: não faça isso, deixe ir, deixe viver. Jesus mandou amar o próximo. Vou te socorrer, vou te pegar no colo, vou te levar até a hospedaria para você ser tratado. Você não vai poder vacilar e passar de largo e demorar para lembrar da palavra de Deus, para entender, para colocar em prática. Ali é um momento sério da aprovação e da reprovação. Como na parábola de Jesus sobre as 10 virgens, ele disse: das 10, 5 eram prudentes, 5 eram loucas.
5 tinham a fé em ação, tinham prática, estavam com azeite, estavam com a vasilha cheia, estavam preparadas. Tinham a reação. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Elas já estavam preparadas. Mas as loucas não estavam preparadas. Elas poderiam ter feito a mesma profissão de fé, eram virgens, estavam na mesma posição visivelmente material ali, do momento daquela cena das 10 virgens. Porém, 5 tinham a prudência da obra, do preparo, do estudo bíblico, de conhecer a Deus, de aprofundar mais no conhecimento de Deus e viver e praticar e fazer e acumular tesouros no céu e fazer o bem e conhecer a Deus, prosseguir e conhecer a Deus, se alegrar no Senhor, buscar a Deus sobre todas as coisas. Com certeza não perderam o seu tempo, mas estavam se preparando, estavam adquirindo o azeite, estavam trabalhando para que o azeite crescesse, para que tivesse azeite suficiente para suas lâmpadas, para esperar o noivo. As loucas com certeza viviam uma vida totalmente distanciadas de Deus, com outros afazeres, com outras coisas, não puderam juntar o azeite, não encheram as lâmpadas, não compraram, não trabalharam para ganhar o suficiente para adquirir o azeite, não serviam a Deus como deviam, estavam despreparadas. Então, a hora que a nossa fé é provada, e nós somos então aprovados, nós crescemos, nós recebemos honra, recebemos galardão, recebemos a nota, recebemos a avaliação, recebemos na nossa conta diante de Deus. Acumulamos tesouro no céu, é ensino de Jesus para nós. Ao invés de só acumularmos na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, a traça consome, o ladrão rouba, mina, nós devemos estar juntando tesouros no céu, onde ninguém irá roubar, onde o Senhor guarda, onde o Senhor registra e jamais apaga. Então nós temos que estar nos preparando para este encontro com Deus, nos preparando para este momento em que não haverá mais tempo para adquirir nada. É o que você tem, fechou a conta, fechou a possibilidade. Então já comece a trabalhar, a buscar a Deus, a conhecer a Deus, a servir a Deus, de maneira que você esteja hoje, agora, já esteja preparado para Deus, esteja com o Senhor, esteja firme, esteja realmente em condição de dar a resposta certa na prova, de chegarem para você e dizer: você é servo de Deus? Sim, eu sirvo a Deus, o Senhor é tudo para mim, Ele já é o amor da minha vida, Ele já é o primeiro no meu coração. Por quê? Porque de todas as pessoas do mundo que você conhecer e gostar e admirar, eu vou te dizer uma que é superior a todas: o nosso Deus. Ele é maravilhoso. Quando você o conhece, você o quer para sempre com você. Você diz: Senhor, jamais te deixarei, Senhor, tu és tremendo, tu és maravilhoso, tu és tudo para mim, tu és amor, tu és a minha vida, Senhor, tu és a razão da minha vida, do meu existir. Eu fui criado por ti, sem ti eu não sou nada, sem ti eu volto para o pó, sem ti eu volto lá para Gênesis, a terra era sem forma e vazia. Assim, nós descobrimos que é a nossa vida sem Deus quando nós o conhecemos. E à medida que vamos conhecendo mais a Deus, mais iremos amar a Deus, mais iremos chegar pertinho de Deus e clamar: Senhor, fica comigo, Senhor, não vá, fica pertinho de mim para sempre, eternamente, e Deus estará contigo, fará morada na sua vida. Então, nós vamos aqui concluir este estudo, Apocalipse. Nós estamos aqui em Ezequiel 9, versículo 4, onde aqui está realmente, claramente sendo indicado essa marca. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens, a marca de Deus. Quem são esses homens? Ezequiel também, na sua palavra, no seu livro profético,
aqui em Ezequiel está revelado. Quem são estes homens que vão receber este sinal na testa da marca, que Apocalipse é chamada marca de Deus? Diz assim, que receberão esta marca os homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Semelhante a Ló, quando foi salvo da destruição de Sodoma, a palavra de Deus diz que Ló foi salvo porque ele gemia constantemente. Ele não aceitava a podridão, o pecado, a iniquidade em Sodoma. Como Ló, ele se incomodava e clamava a Deus, a sua oração subia ao céu, Deus recebia. Então Deus deu ordem aos anjos que fossem a Sodoma a casa de Ló, e apenas a sua casa seria salva. Porque Ló, em Sodoma, era o único que tinha a marca de Deus. A marca de Deus é aquela que a palavra de Deus nos diz, lá em Hebreus, para buscarmos a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, essa diferenciação das coisas de Deus, de quem é Deus, do conhecer a Deus, amar a Deus e saber o que lhe agrada, traz a marca de Deus para a sua vida. Você recebe a marca de Deus quando você ama a Deus, conhece a Deus e busca ter essa santificação, viver conforme a vontade de Deus, separado para Deus, conforme Deus na terra. Você quer viver conforme Deus se agrada aqui na terra. Isso traz a marca de Deus, a marca do céu, cidadão do céu vivendo na terra. Isso é santificação. Em relação à destruição, à condenação do mundo, você está separado, Deus está te separando, porque você tem a mente de Cristo. Você quer viver da forma que agrada a Deus. Então, quando há iniquidade, quando há mentira, quando há engano perto de você, você se incomoda e diz, eu não quero estar neste mundo, eu não pertenço a esse sistema, eu sou de Deus, porque eu conheço a Deus, eu ouço a voz de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu sei que isso não agrada a Deus e eu também não posso concordar. Não é porque a cidade inteira vive dessa forma, mentem uns para os outros e aceitam, que eu vou também fazer parte deste grupo. Eu não vou fazer parte, eu me recuso. Então, Ló, agindo dessa forma, os anjos foram lá, como no Apocalipse, como aqui em Ezequiel. Foram mandados ali os intendentes, homens com armas destruidoras. Mas quem tiver a marca de Deus não será destruído. Então, Ló foi salvo, recebeu as orientações dos anjos para sair de Sodoma e não ser morto, não ser condenado com a cidade. E aqui então Ezequiel está dizendo, olha, continua sendo a mesma palavra, exatamente isso. Eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu conheço a Deus, eu sei o que agrada a Deus, eu sei o que não agrada a Deus. E podem ter aqui um grupo ao meu lado que estão um ajudando o outro, se beneficiando, a cidade está se desenvolvendo, e pessoas que agem com mentira, com engano, com malícia, com fraude, estão se beneficiando. Mas este é o mundo dos homens, este mundo vai perecer, este mundo vai ser destruído. Como eu conheço a cidade de Deus, eu conheço a Deus, eu conheço a glória de Deus, eu sei o que Deus tem preparado para os que o amam, para os que obedecem a Deus, para os que tremem diante da sua palavra, para os que o temem. Deus tem revelação, Deus tem dons, Deus tem o Espírito Santo, Deus tem a sua companhia, a sua comunhão, a sua alegria de viver, de estarmos com Ele e de ouvirmos a sua voz, ouvirmos e conversarmos com Ele todos os dias. Então, sabendo já tendo experimentado isso, eu prefiro Deus. Eu quero Deus, eu tenho a marca de Deus, eu recebo essa marca de acordo com essa atitude, com esta obra, com esta realidade de vida. Não é uma vida de ilusão, não é uma vida de sonhos, não é uma vida apenas da boca para fora, confessar com os lábios. Não, tem que ter uma prática, tem que praticar esta palavra, tem que ter um amor no coração, tem que ter uma fé, tem que ter o conhecimento da palavra de Deus para dar a resposta certa, dar o testemunho certo, para agir da maneira correta diante de Deus. Estes recebem a marca de Deus. E vamos então
passar para o último texto, que encontra-se no livro de Êxodo, lá no capítulo de número 12, de Êxodo, capítulo 12, versículos 21 a 28, onde nós lemos o seguinte: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de esopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: Que culto é este vosso? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Portanto, nós encontramos a palavra de Deus nos mostrando que no Apocalipse está acontecendo ali uma nova Páscoa. Mais uma vez o anjo do Senhor passou, mais uma vez a ação de Deus, a justiça de Deus contra os ímpios, contra os que oprimiam, como na primeira Páscoa o povo de Israel, impediam a sua felicidade, davam-lhes trabalho sobre trabalho, carga, e Deus criando a terra para que fossem felizes e tivessem como desfrutar e crescer e multiplicar e se alegrar e correr pelos campos. Isso agrada a Deus, ver a terra dando seu fruto e as vidas humanas se alegrando com a criação de Deus. É isso, essa é a vontade de Deus, esse é o querer de Deus, essa é a restauração de Deus, é a restauração da vida e vida com abundância. Por isso Deus cria a terra, cria o céu e posteriormente cria novo céu e nova terra, onde habita a justiça, para que haja vida. Vida com abundância é alegria plena, é ser feliz, é cantar, é louvar, é amar, é glorificar a Deus, viver e ser feliz. Por isso Deus está aqui agindo, mandando o seu anjo, assim como no Apocalipse. Então o Apocalipse não é uma outra Páscoa, é apenas uma nova Páscoa, é uma continuidade da Páscoa. O povo de Deus vai continuar passando, o anjo vai passar pela casa do povo de Deus. Quem tiver a marca de Deus na testa, como nós vemos em Apocalipse e Ezequiel, será livre da morte, receberão a vida, vão poder viver, vão poder olhar para a terra e vão dizer: essa terra é a terra que Deus nos deu para habitar, com segurança, para sermos felizes. Olha para toda esta terra, contempla a terra que o Senhor vos dá. Glória a Deus, dá vitória pelo Cordeiro, justamente ali em Apocalipse, mais uma vez ao Cordeiro. Não pode haver Páscoa sem Cordeiro. Começou a Páscoa, escolhe o Cordeiro. Deus escolheu o Cordeiro. Se Deus escolheu o Cordeiro, se o Cordeiro está ao lado do trono de Deus, se o Cordeiro está presente, haverá Páscoa, haverá vida, haverá cura, haverá libertação, haverá salvação, haverá vida, haverá novo céu e nova terra, onde habita a justiça e onde você habitará
eternamente. Este é o convite de Deus para que você tenha em você a marca de Deus. A marca de Deus é a marca do Cordeiro, é a vida do Cordeiro, é a morte do Cordeiro, é o sangue do Cordeiro, é o Cordeiro em você, é a sua fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dessa forma é viver conforme a palavra de Deus, é obedecer os mandamentos de Deus, como nós vimos em Ezequiel, que a marca de Deus é então colocada sobre aquele que não se alegra com as injustiças deste mundo, com a mentira, com o pecado, com a violência, com todo o mal deste mundo, não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade e anela, anseia pelo reino de Deus, pela justiça e por entrar na cidade, na Nova Jerusalém, pelas portas e ser coroado para reinar para sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, abençoe também toda a sua família.